Vamos entender agora como foi a prisão de Jair Bolsonaro e dos outros condenados pela suposta trama golpista. A sequência de decisões judiciais, os bastidores políticos e as reações imediatas mostram como o caso avançou até o cumprimento das ordens de prisão. E o Supremo Tribunal Federal concluiu o trânsito em julgado da ação sobre a suposta trama golpista atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros réus. Com o fim dos recursos, o ministro Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento da pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, mesmo local onde Jair Bolsonaro segue preso preventivamente desde o último sábado. Moraes também enviou o caso ao Superior Tribunal Militar e ao Ministério Público Militar para que analisem se Bolsonaro deve perder a patente de capitão do Exército. A decisão também foi comunicada ao comandante do Exército, general Tomás Paiva. Mais cedo, a Polícia Federal e o Exército prenderam os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, que foram ministros no governo do ex-presidente. Ambos foram levados para o Comando Militar do Planalto depois do trânsito em julgado dos seus processos. Heleno foi condenado a 21 anos de prisão e Paulo César Nogueira a 19 anos. A Polícia Federal também cumpriu a prisão do ex-ministro Anderson Torres. Mais cedo, agentes foram à sua casa no Jardim Botânico em Brasília, mas não o encontraram. Minutos depois, a Polícia Federal confirmou que Anderson Torres havia sido detido no escritório do seu advogado no Lago Sul. Bom, e a gente preparou aqui uma tela que mostra onde cada integrante do núcleo central aí da suposta trama golpista vai cumprir pena a partir de agora. Jair Bolsonaro continua na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Anderson Torres ficará na Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira ficarão no Comando Militar do Planalto, em Brasília. Walter Souza Braga Neto, no Vila Militar, no Rio de Janeiro. Almir Garnier Santos, na Estação Rádio da Marinha, em Brasília. Alexandre Ramagem Rodrigues é considerado foragido por Alexandre de Moraes e, por isso, não possui ainda um local de cumprimento da pena definido. Bom, André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Esse quadro era esperado aí, né, de acordo com o cronograma bastante estabelecido desde o início do ano pela primeira turma do Supremo, especialmente pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Agora é curioso, nós conversávamos aqui um pouquinho antes do programa começar, que 4 desses 8 réus chegaram a apresentar recursos ao Supremo hoje pela manhã, inclusive a Revista Oeste noticiou. Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Almir Garnier e Paulo Sérgio Nogueira apresentaram recursos, mas ainda assim o ministro Alexandre de Moraes, no início da tarde, certifica o trânsito em julgado, quando então não há mais possibilidade de recorrer, né, aparentemente, e encaminhou todos os réus para início do cumprimento das penas. Eu queria entender o que pode ter acontecido aí nesse meio do caminho para o ministro Alexandre de Moraes decretar definitivamente o trânsito em julgado, ou é possível que ainda haja possibilidade de análise desses recursos em paralelo com o cumprimento das penas? Boa noite, Marcília. Boa noite. Tudo é no terreno aqui do juridiquês que não existe, apenas existe na cabeça do ministro Moraes. Mas é assim que a coisa é e precisamos analisar dessa forma. Boa noite, Paula. Boa noite, querido Augusto, querido Navarro, Ana Paula. É prazer estar aqui com toda a audiência. Veja só, o trânsito em julgado, primeiro que ele foi entendido, né, no caso do Bolsonaro e alguns outros, mas isso já está errado de saída. Por quê? Porque o trânsito em julgado significa esgotamento dos recursos possíveis, e não dos recursos que o Moraes quer que sejam possíveis, né? E ainda há possibilidade de embargos infringentes. Havia ainda a possibilidade, no caso Bolsonaro, de embargos infringentes, que tem um prazo diferente. Mas o Moraes se apressou, tem uma vontade muito precipitada de fazer com que todos cumpram a sua pena e mostra que o tempo, é aquela história, o tempo da política não é o tempo da justiça, mas como aqui se usa a justiça para fazer política, então o tempo é o mesmo. Essa pressa toda, né, mostra que nós não temos uma decisão
jurídica. Esse trânsito já foi errado ao ser determinado, mesmo os que apresentaram recurso já estão presos, quer dizer, ele suspende o prazo, mas não suspende a pena. Então, isso já cria uma outra confusão, ele vai criando núcleos paralelos dentro dos núcleos que existem e assim por diante. Tem ainda algumas questões muito fora do comum, que, por exemplo, o Heleno vai para uma unidade militar. Certo? Por quê? Porque ele é militar da reserva. Bom, o Bolsonaro também não é militar da reserva? Era essa a discussão que estava sendo feita. Não, mas um militar preso, ele pode ir para a unidade militar se ele é da ativa, mas se ele é da reserva, não pode mais. Era essa discussão que estava sendo feita. Então, o Heleno foi para a unidade militar, o Bolsonaro também poderia ir. A defesa é que deveria fazer essa escolha. Vai para a Polícia Federal ou vai para uma unidade militar. Então já está errado também isso. Me parece também que ao levar o Bolsonaro, ou deixar o Bolsonaro na Polícia Federal, o que está por trás dessa estratégia do Moraes, a gente precisa chamar isso de estratégia, é uma necessidade, ou enfim, eles mais ou menos demonstram que tudo já estava preparado para ele ficar na Polícia Federal, né? Vocês vão se lembrar de algumas semanas atrás, quando o Moraes sentou com o chefe do Exército e conversou sabe-se lá do quê, depois veio esse pedido da Polícia Federal para que ele fosse preventivamente levado para a Polícia Federal. Quer dizer, a Polícia Federal, essa sala da superintendência já estava armada, configurada para receber o Bolsonaro. Então, a gente tem aqui atos que são políticos. E uma outra questão que me chama a atenção é de que deixar o Bolsonaro na Polícia Federal é uma forma de condicionar o Bolsonaro e o bolsonarismo a uma espécie de sequestro das suas liberdades. Então, Bolsonaro está preso, mas ele sequestra também a família Bolsonaro, as liberdades da família Bolsonaro ou dos bolsonaristas, ao dizer ou ao deixar subentendido que se o Bolsonaro não cumprir todas as condições que o Moraes espera, ele pode levá-lo à papuda. Isso pode acontecer em algum momento, né? Então, a gente já teve, por exemplo, na questão da vigília do Flávio Bolsonaro, que ele convocou a vigília, o Moraes já disse, olha, bom, vou decretar aqui a preventiva por conta da vigília. Algum tempo atrás, a prisão domiciliar do Bolsonaro foi determinada porque um dos filhos usou uma imagem dele numa manifestação. Então, nada impede que amanhã ele seja levado à papuda porque algum filho não fez o que o Moraes gostaria. Então, estamos nessa situação. Bolsonaro preso, os filhos sequestrados politicamente. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, eu quero ouvi-la também sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto o Silvio falava, a gente está aqui apurando em tempo real, porque programa ao vivo é assim mesmo, Ana. A gente estava avaliando a decisão do ministro Alexandre de Moraes quando recebeu os embargos, né, os recursos de 4 dos 8 réus que recorreram na manhã de hoje. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou esses embargos e disse o seguinte, lá no final da decisão que nós temos aqui, o nosso repórter Christian Costa encaminhou para a gente, aqui no programa, diz o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes solicita ao presidente da primeira turma, no caso o ministro Flávio Dino, a convocação de uma sessão virtual extraordinária da primeira turma para referendo desta decisão, sem prejuízo do início imediato do cumprimento da pena. Então, o ministro relator rejeita os embargos desses 4 réus, mas pede a Flávio Dino a abertura dessa sessão extraordinária para validar, referendar a decisão sem prejuízo do início do cumprimento de pena. Porque fazem uma bagunça tão grande, Paula, que desrespeitaram tanto a Constituição, rasgaram tanto a nossa Constituição, que agora ainda bem que temos o professor Marcília, mas nós vemos juristas, advogados dando entrevistas e assim, a gente não sabe para onde vai, porque nenhum caminho institucional, constitucional foi respeitado. Foi tudo da cabeça do Alexandre de Moraes. Então é muito difícil. Fim dos recursos não tem fim, mas tem. Eu estava vendo uma entrevista hoje com um jurista renomado, eu não vou citar o nome dele, mas ele lembrando que o Lula, ele impetrou mais de 4... O Lula, o Zanin, né, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, mas então advogado do Lula, mais de 400 recursos
mais de 400 recursos, e aquilo foi se arrastando e tudo começou onde deveria ter começado, na primeira instância, como nós sempre mostramos aqui, subiu para o TRF4, enfim, e seguiu o caminho que tinha que seguir até bater lá no Supremo Tribunal Federal, ativista e militante. Agora, Paula, o ponto é uma frase do comentário do Silvio e que nós estamos falando aqui desde ontem, eu falei também. Querem tirar o presidente Bolsonaro do cenário. Antes era do cenário político, porque depois de tudo que fizeram, toda a perseguição política em cima do presidente Bolsonaro, após as controversas eleições de 2022, o capital do presidente Bolsonaro só crescia, como aconteceu com Donald Trump aqui nos Estados Unidos, e o americano viu que havia uma perseguição política em curso e a tentativa de usar o judiciário como uma arma política, de perseguição política, o chamado lawfare. Aqui nos Estados Unidos ainda há instituições sérias, como a Suprema Corte, que por unanimidade disse que o nome do Donald Trump ficaria nas cédulas para presidente e que o povo que escolheria o seu presidente. No Brasil, nós não temos esse luxo. É um luxo para o brasileiro, nós não temos isso. Só que agora, Paula, eles não querem mais tirar o presidente Bolsonaro do cenário político. Eles querem matar o presidente Bolsonaro, a verdade é essa. Eles querem tirar o presidente Bolsonaro da face da terra e eliminar o nome Bolsonaro, da família Bolsonaro, eliminar do cenário político, porque mesmo com tudo isso que fizeram ao presidente Bolsonaro, o bolsonarismo segue forte, estão todos esperando quem o presidente Bolsonaro vai abençoar para uma possível corrida em 2026, se ele não se tornar elegível novamente. Então agora já é o próximo passo. Fizeram de tudo, achando que o presidente Bolsonaro perderia seu capital político, seu apoio, seus eleitores, e o oposto aconteceu. Quanto mais batiam, mais o presidente Bolsonaro crescia. Tiraram as redes sociais, tiraram a voz dele, mesmo sem conseguir se comunicar com seus eleitores. O capital político não apenas era mantido, mas crescia. A perseguição política ficou óbvia. Agora eles querem tirar Bolsonaro da face da terra. É sobre isso. Vamos ser bem honestos. Olha, o Brasil, no Brasil já foram presos, desde a proclamação, 10 presidentes da República. Eu vou recordar rapidamente os casos para mostrar que, como já disseram aqui os meus parceiros, o tratamento dispensado ao presidente Bolsonaro é pessoal e intransferível, porque é uma coisa cruel e é dirigida a ele. Ele é o alvo preferencial. Essa pressa demonstrada pelo ministro Alexandre de Moraes não existe, por exemplo, em casos bem mais urgentes, como, por exemplo, o do Felipe Martins, que continua com a sua tornozeleira. Ele faz questão de manter o Bolsonaro com a tornozeleira ali intacta. E não se dá conta de que o Felipe Martins usa indevidamente essa violência imposta pelo ministro Moraes há quase 2 anos. Vamos lá. Foram presos Hermes da Fonseca em 1922 por poucos dias, porque foi acusado de tumultuar ali o resultado de uma eleição ainda na República Velha. Arthur Bernardes ficou preso pouco tempo, em 1932, por ter apoiado a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Washington Luiz, derrubado pelo Getúlio Vargas, ele ficou preso menos de 30 dias no Forte de Copacabana, bem tratado pelos carcereiros, entre os quais, curiosamente, havia um soldado chamado Roberto Marinho, que seria depois o dono da Globo. E aí
tem o de Arthur Bernardes em 32, mas isso aí é a República Velha. Aí, sempre sem nenhum pio do Supremo Tribunal Federal. Aí recomeçamos. Em 1968, no dia 13 de dezembro, com a decretação do AI-5, logo em seguida, o Jânio Quadros foi condenado pelo Ministério da Justiça a um confinamento, a única vez que se usou isso no Brasil republicano, de 120 dias em Mato Grosso, sabe Deus quais os critérios usados pelos ministros, pelos militares, pelo ministro da Justiça, Gami Silva, porque a única coisa que ligava o local e o alvo era o estado de Mato Grosso. O Jânio nasceu lá, mas ele foi confinado em Corumbá. Ficou 120 dias sem saber direito o que fazia por lá e depois foi libertado. Depois do Jânio, Juscelino Kubitschek também foi preso no dia 13 de dezembro de 1968, quando nasceram o AI-5 e o ministro Alexandre de Moraes, na mesma data. Data, às vezes, é destino, né? Aí o Supremo começa a entrar em cena e lida com 4 prisões de presidente da República. Lula, o Supremo se limitou a fazer o diabo para soltar. Temer ficou 4 dias preso. Collor, que está em prisão domiciliar já. O Collor é bem saudável, mas está em prisão domiciliar para cuidar da saúde. Essa é a explicação oficial, decisão do Supremo. E Bolsonaro, que tem vivido todas as ilegalidades praticadas contra ele, e a mais recente é essa. A regra que soltou o Lula, ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso soltou o Lula. E foi mandada para o espaço essa jurisprudência para que o Bolsonaro fosse declarado preso, ele e outros, agora quando não transitou em julgado, não, só na cabeça do Alexandre de Moraes, que essa sim é uma cabeça bastante tumultuada. Custava dar o tratamento dado ao Lula? Nem pensar. O Lula faz parte do consórcio que é liderado ora pelo Executivo, ora pelo Judiciário, que controla o país. E o Collor, esse não representa nenhum perigo, não tem nenhuma força eleitoral, política, pode ficar em qualquer lugar. Recebeu o tratamento que se costuma dar a um presidente da República, até pela liturgia do cargo, como dizia o Zé Sarney. O Supremo mostra que não está nem aí para a jurisprudência que ele próprio cria e para as leis que ele finge respeitar. O grande bandido da história é o Supremo, liderado pelo Alexandre de Moraes. Bom, ainda não estão em julgamento. Pois é, deixa eu aproveitar para compartilhar aqui, Marcília, uma nota que foi emitida pelos advogados pela defesa de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, o Paulo de Cunha Bueno e também Daniel Tesser, a respeito do trânsito em julgado. Eles dizem o seguinte, aspas, tomando conhecimento da certificação do trânsito em julgado, a defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vem informar que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no seu artigo 333, inciso 1, determina que podem ser opostos embargos infringentes da decisão não unânime da turma, sem qualquer condicionante, assim como também determina claramente no artigo 335 que da decisão que não admitir os embargos, caberá agravo em 5 dias para o órgão competente para o julgamento do recurso, ou seja, o plenário do Supremo Tribunal Federal.
Cabe lembrar que, por ocasião do julgamento do ex-presidente Fernando Collor e também do caso Débora Rodrigues dos Santos, só se certificou o trânsito em julgado após o ajuizamento dos embargos infringentes, sendo surpreendente para a defesa a certidão de trânsito em julgado com a inadmissibilidade de um recurso ainda não proposto. Seja como for, a defesa ajuizará no curso do prazo estabelecido pelo regimento o recurso que entende cabível. Marcília, então, assim, só para a gente resumir, a defesa de Jair Bolsonaro ainda vai entrar com recursos porque entende que tem ali a possibilidade, né, cabível de apresentar embargos infringentes, ainda que tenha certificado o trânsito em julgado. A coisa é mais complexa ainda do que isso, porque com a decretação do trânsito em julgado, é o ato do Estado. O Moraes é o Estado. Então, ele está dizendo que foi decretado o trânsito. Está decretado o trânsito. Chefe de Estado. Chefe de Estado, né? Agora, então a defesa vai ter que desconstituir o trânsito em julgado por meio de algum recurso, etc., para a gente tentar entender. Porque entender a gente nunca vai conseguir, porque a cabeça do Moraes ela está em sentido oposto ao da legislação. A legislação caminha num lado e a cabeça do Moraes no outro. E eles nunca se encontram, né, em momento algum. Então, mas dentro da cabeça do Moraes, ele pensa assim, como os embargos infringentes a gente iria aqui no STF negar, como a jurisprudência não permite que se vá adiante com os embargos infringentes, então eu já não vou nem permitir que eles façam esse recurso, já vou decretar o trânsito aqui. Então é mais ou menos como se uma pessoa chegasse no judiciário e falasse, vem aqui procurar meus direitos. Fala, não, como você não tem razão, não vou nem deixar você fazer a ação. Vou já negar seu direito de ação, que inclusive é outro direito constitucional que o Moraes aqui rejeita, nega e ignora. Então, isso é totalmente bizarro. E eu também estou chocado aqui com, enfim, tomar conhecimento da decisão que você mencionou dos embargos de declaração sobre o Braga Neto e outros réus mais, porque o Moraes, nesse caso, é pior ainda.